Sejam bem-vindos. Neste áudio vocês acompanharão a comunicação apresentada por Renato Araújo no dia 12 de novembro de 2016 durante o seminário de título Olhares sobre a Arte Afro-Brasileira, seus conceitos e seus artistas, integrante ao projeto Pina Encontros, em comemoração ao mês da consciência negra, realizado na Pinacoteca da cidade de São Paulo e organizado por Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua e pelo próprio Renato Araújo da Silva. Este áudio é o registro do encontro número 2. O encontro número 1 teve a participação de Hélio Menezes, o encontro 3, a participação de Roberto Conduru e Marta Heloísa Leuba Salum, com mediação da Juliana Ribeiro, e o encontro 4, com o título Arte Afro-Brasileira na Pinacoteca, Caminhos e Descaminhos da Arte Afro-Brasileira, por Tiago Goberto, com quem fala, Rômulo Vieiro e Janaína Barros, com mediação de Renato Araújo da Silva. Espero que gostem. A escravidão ela determinou muito do que somos nós brasileiros, né? Do ponto de vista econômico, principalmente. Por que não acabou-se com a escravidão, mesmo já praticamente 100 anos antes de acabar finalmente a escravidão no Brasil? Temos pelo menos oficiais. A Inglaterra estava fazendo uma pressão muito grande para a finalização dessa escravidão e, no entanto, a escravidão não terminou tão rapidamente, né? Por um motivo. Um deles é que a escravidão estava tão fortemente imbrincada na civilização brasileira, na cultura brasileira, e particularmente na economia, que é quase que impossível acabar da noite para o dia, né? Por isso foi preciso fazer escalonamentos para poder encerrar a escravidão aos poucos, né? Em primeiro lugar, deu lugar para os sexagenários, a lei do ventre livre, e assim por diante. Foram correndo várias leis que facilitaram, de um lado, o término da escravidão sem uma violência do tipo revolucionário, né? E, ao mesmo tempo, foi feita uma organização dentro da economia para que essa libertação dos escravos não causasse um impacto muito grande. Bom, mas o que Mariana Canedo da Cunha diz é o seguinte, que não é só na economia, ou na antropologia, ou nas ciências sociais, nos estudos sociais, que a cultura negra ou o negro deve ser identificado ou analisado, né? Ele dá indícios que é preciso fazer esses estudos na arte também, né? Esse tema é um tema bastante recorrente em vários outros autores, e eu trouxe aqui justamente para mostrar que muito do que a gente vai chamar de arte afro-brasileira dependeu dessa noção de que é preciso incluir o negro também nas artes, tá? Vou desenvolver um pouquinho mais a partir de agora. Bom, Mariano Canedo da Cunha foi um acerologista, né, um antropólogo, né? Trabalhou lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, foi muito importante para os estudos principalmente arte africana no Brasil, mas principalmente porque ele foi leitor lá, fez um trabalho de professor lá na Universidade de Fé, durante a década de 70, ficou lá por 2 anos, coletou alguns materiais de arte africana para trazer aqui para o Brasil, e foi bem excelente esse trabalho, porque ele partiu com verbas próprias para fazer a coleta desses materiais, e também com um pouco de verbas da reitoria da USP na época, e ele foi, na verdade, o grande coletor das obras de arte africana e afro-brasileiras do MAI, né? Junto com PRVG e outros. Ele, nesse texto que eu estou passando para vocês, ele pouco faz a primeira demarcação do que seriam os estudos de arte afro-brasileira, né? E ele faz uma definição para essa arte afro-brasileira. É uma definição que, na verdade, estava muito ligada aos estudos da arte afro-brasileira nos anos 70, né? Que era uma arte que estava vinculada estritamente à questão religiosa. Então, não estranhe se o autor, que é um dos mais importantes para essa definição, para as questões teóricas da arte afro-brasileira, tenha uma definição que seja um pouco old school, né? Uma definição um pouco muito antropologizada da arte, tá?
ele diz o seguinte, que a arte afro-brasileira é uma expressão convencionadamente artística, né, que desempenha a função no culto dos orixás. Né. Eu coloquei aqui um grifo para determinar que, na verdade, onde ele fala orixá, ele quer dizer os cultos afro-brasileiros em geral. Aí eu aproveito pegar um parênteses e retomar aquilo que eu tinha prometido que faria na semana passada, que era discutir um pouquinho essa questão, bem rapidamente, a questão da nagocracia, que a gente chama. Né? O termo nagô significa culturas iorubânas no Brasil, né? Particularmente a cultura religiosa. Então você fala, por exemplo, o candomblé nagô diz respeito ao candomblé de origem urbana. Né? O nagô é um termo que tem várias possibilidades etimológicas, mas uma das que eu mais considero é aquela que diz respeito a um período em que os iorubânos, na Nigéria, tiveram uma disputa, uma disputa até em termos bélicos mesmo, com os Fon do Benin, e os iorubânos que eram capturados eram chamados de maltrapilhos. Né? E numa das línguas de povos do Benin, praticamente o Ewe, o termo anagô significa maltrapilho. Né? Então, quando isso ocorria muito, né? Quando ocorriam algumas guerras em alguns povos africanos que tinham contato com os europeus, particularmente com os portugueses, eles vendiam os povos que eram conquistados. Né? Então, por exemplo, quando os urbanos guerreavam com os Fon e venciam a guerra, eles vendiam os Fon para os portugueses, serem tratados como escravos aqui nas Américas. Né? Os cativos, então, eles eram vendidos para serem escravizados. Neste caso aqui, quando os urbanos vinham para o Brasil serem escravizados, muitos desses urbanos vinham porque eram resultantes eram cativos, né, de guerra em relação aos Fon. Então eram chamados maltrapilhos, portanto nagô. Então os nagô, eles cultuavam os orixás. Né? Então durante os anos... Não, na verdade a nagocracia, eu tenho uma história que eu costumo dizer o seguinte, ela começou porque os grandes intelectuais europeus que estiveram no Brasil, PRBG, Roger Bastide, Ruth Lenz, próprio Caribé, né, e outros, se eles tivessem tido a grata satisfação... Peraí, deixa eu pegar aqui. Tem pronto. É que me dá agonia ver alguma coisa voando. Bom, se esses intelectuais tivessem a grata satisfação de ter pisado no terreiro de candomblé vizinho, por exemplo, na Bahia, um candomblé que não fosse de cultura iorubana, né, ou fosse, por exemplo, o candomblé que a gente chama de candomblé de culturas bantu, toda a história da arte, da cultura afro-brasileira de modo geral seria completamente diferente. Né? O que o PRBG, principalmente, fez foi estudar povos que tinham chegado muito mais recentemente aqui no Brasil, portanto a imagem deles estava muito mais evidente, muito mais viva. Né? Então todo mundo pode ter uma experiência disso. Né? Imaginem, por exemplo, que uma família de japoneses chegaram aqui no Brasil, e eles são japoneses, falam a língua japonesa, detêm totalmente a cultura japonesa. Os seus filhos também vão falar japonês, porque os pais, eles conversam com os pais em japonês, mas tem colegas já brasileiros e, portanto, já começam a se abrasileirar. Os netos, provavelmente, eles não sabem falar a língua dos avós, não gostam da cultura, da comida, e acabam se brasileirando cada vez mais. E os bisnetos, tataranetos, assim por diante. Ora, quando o PRBG esteve na Bahia nos anos 40, ele estava diante de pessoas que, muitas delas eram descendentes diretos dos urbanos, e até tinha pessoas que eram velhos urbanos residentes ali na Bahia, em Salvador. Então, essa cultura iorubana ela acabou sendo determinante, porque esses primeiros intelectuais dessas gerações mais recentes, né, acabaram estudando mais essa cultura iorubana, né, e acabou dominando praticamente todos os estudos de arte, não só de arte, mas da cultura afro-brasileira em geral. Por isso que nos anos 80 ainda tinha isso. Né? Então, por exemplo, quando o Mariano fala de desempenhar a função do culto aos orixás, né, que essa arte afro-brasileira seria essa arte que desempenhasse
essa função do culto, na verdade a gente está falando do culto a todas as outras divindades, por exemplo, você tem Iquices e outros tipos de deuses, né? Bom, seja como for, é uma definição que dá para a gente perceber que tem uma fonte inspiradora, que é a ideia da religiosidade, né? Mesmo assim, o próprio Mariano diz que esse critério, né, ligado ao religioso, né, de componentes tanto místicos quanto históricos, ele deixa na sombra outras continuidades e influências, por exemplo, na universaria e nas artes decorativas em geral, né? O componente religioso, ele é importante, ele é determinante, mas ele tem consciência de que ele não pode ser o único, né? Mas ele é o central, né? Mariano continua dizendo que o que se afirmou, né, das artes africanas é igualmente válido para a arte afro-brasileira, né? Ele faz uma ligação direta entre o que seria a arte africana e a arte afro-brasileira. Então, é o que eu chamo de abordagem continuista, né? Uma abordagem que dá uma continuidade às formas e às características estéticas da arte africana para a arte afro-brasileira. Muitos autores discutem isso, questionam, né, a necessidade disso, mas os primeiros estudos de arte afro-brasileira se pautaram muito nessa continuidade, ou o que Mariano mesmo chama de prolongamento estilístico entre o que seria a arte afro-brasileira, arte africana e a arte afro-brasileira. Dentro ainda dessa ideia do Mariano, né, a respeito, né, de ser uma definição old school, como eu falei, essa arte já teria que obedecer o que chama de protótipos fixos, né? Seriam os primeiros indícios de como demonstrar ou como estabelecer a estética dessa arte, né? São alguns que ele chamava de protótipos fixos, né? Mas ele insiste em dizer que é uma rica gama de novos tipos de protótipos formais, né, decorrentes daqueles. Diferentes linguagens, artistas, oficinas, diferentes contextos socio-históricos que permitiriam, segundo Mariano, a variação dessa arte, né? Mariano Carino da Cunha fala, então, como em continuidade, prolongamentos estilísticos africanos nas artes afro-brasileiras, e ele diz o seguinte, que esses componentes, né, esses protótipos, essa continuidade, são coisas que devem ser decodificadas. Então, na definição de arte afro-brasileira para Mariano Carino da Cunha, você teria, em primeiro lugar, a ideia de continuidade estilística, em segundo lugar, a ideia de que são protótipos fixos, né, podem ser determinados e classificados, e esses protótipos devem ser decodificados para poder ser compreendido maior, para ter maior compreensão dessa arte chamada arte afro-brasileira. Embora ele lance todos esses critérios, esse livro, na verdade, esse texto, né, do Mariano Carino da Cunha, é um texto póstumo, né? Ele não continuou desenvolvendo essas ideias. Então, não vamos esperar nele, infelizmente, quais seriam esses protótipos, quais seriam esses critérios para a fundamentação da arte afro-brasileira, né? Infelizmente, na verdade, um outro detalhe que eu gostaria de trazer para vocês, que fiz filosofia, muitos de nós somos historiadores que tratamos desse tema, mas precisamos muito que os artistas falem desse tema, né? Por quê? Ao longo da semana passada, vocês perceberam, a esmagadora maioria dos teóricos a respeito da arte afro-brasileira vem de áreas das ciências humanas mais clássicas, né? E são pessoas que terão valor, mas que nem sempre entendem muito de arte. Eu me incluo entre elas, né? Nós somos entusiastas, nós gostamos da arte, né? Mas para falar dela, nós falamos nossa gavetinha, né? Nossa gavetinha sociológica, né? Nossa gavetinha antropológica, né? Nossa gavetinha historiadora. Então, nós temos nossas limitações para tratar esses temas. Então, na verdade, esses critérios não foram estabelecidos, tá? Então, até hoje nós estamos ainda à espera de que críticos de arte ou bons historiadores que entendam bastante de arte possam fazer esses estabelecimentos, se é que vai se acreditar que é possível, né? Porque muitos autores também não acreditam nessa possibilidade. Bom, avançando então, na definição então de arte do Mariano Carino da Cunha, né, você tem objetos de arte conceitual, né, que seguem um esquema de pensamento de origem africana, segundo ele, né? Em segundo lugar, você tem alguns objetos de artes plásticas com uns prolongamentos estilísticos africanos,
seja míticos ou históricos. Ele reforça isso porque, não só do ponto de vista mítico, em termos das lendas que os povos criam para fazer explicações da realidade. Ele fala mítico também no sentido da África mítica, né? Aquelas fantasias que se tem quando se quer criar uma identidade, né? Então, esses prolongamentos podem ser também fantasiosos, não é nenhum problema, porque a arte também cria faz parte também do imaginário humano. Então, você pode ter essa mitologia, temos lendas mesmo, por exemplo, mitos dos orixás, ou mitos de inquices e outros tipos de divindades, ou você pode ter também alguns elementos históricos nessa arte, né? Eu trouxe um detalhe aqui que eu considerei importante. O Mariano Carneiro da Cunha, nesse período que ele escreve esse texto, foi no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele percebeu, ao ler um livro dos anos 60, né, só que é um livro oficial, que foi lançado pelo Ministério das Relações Exteriores, chamado Quem é Quem nas Artes e nas Letras do Brasil. Nesse livro oficial foi identificado, dos 298 nomes de artistas, apenas 16 negros, né? Esse dado foi colocado pelo Mariano, que considerou um dado relativamente importante, porque, do ponto de vista oficial, mesmo nos anos 60, ainda não havia ainda a noção de que esses negros artistas precisariam ser incluídos dentro da história da arte no Brasil, né? Esse dado é particularmente importante se a gente pensar, por exemplo, todo o esforço que foi o nacionalismo modernista que a gente teve no Brasil, né, a partir de 22, principalmente aqui em São Paulo. A ideia de que precisaria ser incluído na história da arte no Brasil, e não só na história da arte, mas na própria noção de identidade brasileira, o indigenismo e o negrismo, vamos dizer assim, né? Boa parte dos modernistas, eles incluíam esses elementos e tinham consciência da importância desses elementos para a história do Brasil, né? E, no entanto, no nível oficial, né, sobre arte, apenas 16 deles eram negros. Se a gente pensar, eu comecei a fazer esse cálculo, mas ficou muito longo, eu não acabei não trazendo para cá, mas se pensar só não vamos considerar a arte afro-brasileira, mas considerar os descendentes de africanos que trabalharam na academia, seja na Academia Imperial de Belas Artes, seja na Escola Nacional de Belas Artes, ou nos variados liceus que tiveram por algumas das capitais do Brasil, esse número vai muito, muito além dos 16 pessoas, né? Até 1966, com certeza, vai muito mais mesmo. Então, mesmo no século XIX, já dava para a gente identificar muitos desses afrodescendentes que eram artistas, né? De qualquer forma, prosseguindo então, né, o Mariano Carneiro da Cunha, o que ele faz, na verdade, é uma abordagem histórica, né? Ele analisa alguns autores, né, alguns artistas, né, e identifica historicamente que esses artistas podem ser incluídos dentro da arte chamada arte afro-brasileira. Prosseguindo, então, a gente tem um outro autor que a gente comentou pouco na semana passada, nós já organizamos para tratar dele agora, que é o José Roberto Teixeira Leite, né, que é um jornalista, crítico de arte, né, foi formado em Direito em 54, e bastante interessante, tem alguns textos a respeito de arte afro-brasileira. Aliás, é o único crítico de arte que eu conheço que, pelo que eu me lembro, que escreveu texto sobre isso, fora, acho que o Conduru também. E eu trouxe também um livro, caso queiram dar uma olhada. Nesse livro ele não discorre muito teoricamente a respeito, mas em outros textos ele comenta um pouquinho a respeito do que ele considera ser a arte afro-brasileira. Eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito. Não se espantem também da linguagem que ele utiliza, que é uma linguagem um pouco antiquada para nós atualmente, né? Por exemplo, quando ele fala assim, numa definição, né? Possuir sangue negro não é suficiente para se produzir arte negra, né? O que nos interessa aqui não é a ideia de sangue negro, que é um termo antiquado, que ele chama de sangue negro aqui, a gente pode entender como pessoas com ascendência africana, para usar um eufemismo.
Mas o que importa mesmo, na verdade, é perceber que ele identifica que essa questão da cor da pele não é uma coisa, não é algo decisivo para a noção de arte afro-brasileira. Isso é algo importante para dizer, principalmente por causa do público, né? Não por causa dos teóricos, porque de fato a maior parte esmagadora mesmo, a maioria dos teóricos, eles levam em questão que a cor da pele ela não é irrelevante, mas ela é secundária ao tratar da questão da arte afro-brasileira. Mas quando a gente pensa no público, né? Por exemplo, lá no Museu Afro-Brasil, a gente recebe públicos de mais variadas origens, e muitos deles perguntam, por exemplo, querem saber quem foi Caribé, quem foi Pierre Berger, né? Temos lá obras desses artistas, e muitos assim espantam e pensando que o Museu Afro-Brasil é um museu de negros, né? E se espantam que esses artistas eram brancos, né? De fato, se você fizer, eu também comecei a fazer essa estatística. Se você começar a contar quantos artistas brancos tem no acervo de longa duração no Museu Afro-Brasil, muitas pessoas comuns, muitos visitantes comuns se espantariam, né? Por exemplo, nós temos um trabalho no núcleo de pesquisa que chama-se Índice Biográfico dos Artistas. Cerca de 40%, 50% dos artistas são brancos. Isso é uma coisa interessante, né? Do ponto de vista da chamada arte afro-brasileira. Né? Por quê? A chamada arte afro-brasileira não é, pelo menos pelo que parece, de acordo com o critério que foi estabelecido até agora, não me parece alguma coisa feita só por negros. Né? No entanto, algumas pessoas podem até questionar. Certamente o Roberto Teixeira Leite ele afirma isso, que não precisa ser negro para fazer arte negra. Né? Por exemplo, 5 anos depois da morte de Agnaldo dos Santos, no Teixeira Leite ele tece alguns elogios, né, à obra do artista, né, dizendo que o Agnaldo ele elaborou uma obra escultórica que se impõe pela qualidade, pela quantidade, e que, além do mais, constitui o exemplo mais elevado da escultura afro-americana no Brasil. Né? A respeito de todo esse tom, né, elogioso, né, ser o mais elevado, né, pode ser discutível, mas seja como for, essa ideia de que há uma escultura afro-americana é uma determinação que vai ser desenvolvida depois também por outros autores, como Robert Farris Thompson, dizendo que há uma integridade ou uma unidade mesmo em termos estéticos entre os povos americanos, latino-americanos, né? Afro-americanos. Isso aparece então no Roberto Teixeira Leite, isso é interessante. Ele prossegue dizendo assim: quanto a nós, sempre vimos nesse pobre artista negro, vítima de esquizotomose e doenças das chagas, isso eu não sabia, um dos mais altos valores da escultura brasileira contemporânea, né? E até diríamos de escultura brasileira de todos os tempos. Né? Percebemos que o Roberto Teixeira Leite defende uma abordagem inclusivista do artista, né? É um artista negro, mas ele está dentro de todo o ciclo, né, de arte brasileira em geral. Isso aqui é que ele defende. Né? E ele vai mais além, dizendo, por exemplo, que Antônio Francisco Lisboa, né, José Maurício Nunes Garcia, Machado de Assis ou Cruz de Souza, com eles, né, que se pode aquilatar o quanto deve à sensibilidade nacional, ao generoso sangue negro, puro ou mesclado ao sangue de outras raças. Né? Mais uma vez, vamos dar aí um desconto por algumas linguagens um pouco. Portanto, ele escreveu esse texto em 1988. E, então, tem uma demarcação também importante em termos ideológicos, foi justamente no momento do centenário da abolição. Então, vocês podem ver, você pode ligar o rádio quando tem 13 de maio, ligue o rádio no dia 20 de novembro. Sempre vai ter alguém falando bem de negro. Porque está na moda, nessas datas, né? Então, aqui é um pouco isso também, né? Então você tem que valorizar, e não é uma coisa que você valoriza, você tem que valorizar demais para poder ser um pouquinho valorizado. Bom, Kabengele Munanga, também um professor lá da USP, foi professor, agora está aposentado, ele esteve foi um dos curadores, né, de uma mostra chamada Mostra Ressurgimento, que é mais jovem, foi uma das mais importantes exposições
que acabou determinando o que seria a arte afro-brasileira, porque tudo que veio depois um pouco seguiu essas mesmas linhas que foi determinada nesse momento. Então, Kabengele Munanga, junto com Marta Luiza Leuba Salum, né, e próprio Emanuel Araújo, um pouco configuraram, não só em termos teóricos, mas também em termos práticos, na escolha de artistas, né, para essa exposição, o que seria indicado a determinar como a chamada arte afro-brasileira. Então, eu também trouxe esse exemplar aqui, para quem nunca viu. Bom, acabei de ler nesse texto aqui, um texto bem interessante, curioso, porque é o primeiro que começa a se questionar, né, é um texto crítico a respeito do conceito de arte afro-brasileira. O próprio título do texto, né, chama-se Arte Afro-Brasileira, o que é, afinal? Né? Já dá a entender que a noção crítica, né, era importante para ele. Né? E nesse texto é uma espécie de justificativa para por que ele escolheu determinados artistas para colocar e não outros, esses não outros, né? Mas, interessante, ele diz o seguinte: para que elementos culturais africanos pudessem sobreviver à condição de despersonalização de seus portadores pela escravidão, eles deveriam ter, a priori, valores mais profundos, né? Esses valores primários, vistos como continuidade, foram acrescidos dos novos valores que emergiram do novo ambiente. Houve um campo cultural muito resistente, no qual se pôde nitidamente observar o fenômeno da continuidade dos elementos culturais africanos no Brasil. Este campo, muito estudado pelos especialistas sociais de várias disciplinas, é o da religiosidade. Mais uma vez, percebam que o Munanga, arguído também dessa noção de arte afro-brasileira, vai encontrar a ideia da religiosidade como o fator central dentro dessas abordagens artísticas. Isso não era muito estranho para esse período, porque pensem em vocês que quando os africanos chegaram no Brasil, eles não tinham nada, né, em termos materiais, né? Eles iam só com seus próprios corpos, né, e a sua própria, seu próprio eu, digamos assim, seus sujeitos, né? Então eles tinham as suas memórias, as suas vivências, e era isso que eles tinham para si, né, o que restou deles. Então, considerando esse ato violento que foi a escravidão, nada mais justo que qualquer tipo de recuperação material, termos materiais, né, por exemplo, formas artísticas, eles teriam que ser reconstruídas aqui, né? Na medida que a necessidade de reconstrução dessas características civilizatórias, né, a religiosidade foi uma das primeiras, os primeiros elementos, né, de permanência do que seria a identidade para esses africanos. Então, nada mais natural que, para aqueles que acreditam que a arte afro-brasileira tenha como seu ponto central a religiosidade, nada mais natural que interpretem também que qualquer arte afro-brasileira possível, ela tenha também necessariamente de resguardar essa que foi por tantos e tantos anos, né, tantos e tantos séculos, aquilo que era considerado a identidade africana no Brasil, né? Então, os primeiros teóricos, eles respondem a essa questão da centralidade ou suprassumo da arte afro-brasileira com a noção de religiosidade. Kabengele foi diretor, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia. Ele foi amigo também do Mariano Carneiro da Cunha, né? Ele substituiu o Mariano Carneiro da Cunha lá na direção, né, do setor africano do Museu de Arqueologia e Etnologia nos anos 80, assim, depois do falecimento do professor Mariano. E atualmente ele é professor lá na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, depois que ele se aposentou da USP, né? Então ele diz assim: insistimos em dizer que a primeira forma de artes plásticas afro-brasileira, propriamente dita, é a arte ritual, religiosa. Seu nascimento seria difícil de datar, por causa da clandestinidade na qual se desenvolveu. Essa clandestinidade, acrescentada ao caráter coletivo dessa arte, deixou no anonimato os artistas e artesãos que a produziram. A arte afro-brasileira, então conhecida apenas como arte religiosa, ritual, comunitária e utilitária, começa a ampliar seu campo de atuação. Seus artistas, saindo do anonimato, diz ele, começam a produzir uma arte não étnica, com projeção na linguagem plástica universal, embora conservando vínculos identitários com suas raízes, entre eles
há os que utilizam o tema incidentalmente, os que os que sistemática e conscientemente orientaram toda a sua produção artística e temática afro-brasileira, e os que, além da temática, manipulam espontânea e não raro inconscientemente as soluções plásticas africanas. Nós vimos um pouco disso com Hélio, quando ele tratou das noções de arte afro-brasileira do Mariano Carneiro da Cunha. O que o Kabengele está fazendo aqui é apenas seguir um pouco dessas distinções que foram feitas inicialmente pelo Mariano. Mas são distinções bem interessantes, porque essa distinção aparece e nos permite fazer pelo menos 3 momentos, né, dessa arte. E ele diz que são os seguintes. A primeira forma de arte plástica afro-brasileira, como arte ritual e religiosa, né, ela faz referência sobretudo aos objetos de culto do candomblé, alguns dos quais o Hélio mostrou na semana passada, né, aqueles objetos recolhidos por Nina Rodrigues. E, depois de ser reduzida ao espaço da casa do culto, a arte afro-brasileira começa a sair então dessa clandestinidade, como é o termo que o Kabengele usa, e seus artistas abandonam esse anonimato, usando o conceito da chamada arte popular, arte primitiva, né? Esses termos são bem interessantes para discutir a arte afro-brasileira quando a gente pensa nas exposições, né? Muitas exposições internacionais, por exemplo, que chamaram artistas afro-brasileiros, eles foram para lá como artistas primitivos, ou chamados de arte naif, né? Eles não foram para lá enquanto artistas afro-brasileiros, né? Talvez não se tratasse de arte afro-brasileira ali. Algumas exposições não, mas a boa parte delas sim. Então, esses termos que começam a aparecer, quando esses artistas saem da clandestinidade, no fundo eles saem de uma clandestinidade para entrar em outra, né? Então, até que ponto a arte afro-brasileira ela não é um nicho, né? Não só nicho de mercado, que isso é um fato histórico das artes em geral, mas um nicho de um gueto, vamos dizer assim, grupos de pessoas que precisam se incluir na sociedade, ou precisam se firmar enquanto artistas, eles encontraram uma maneira, uma força de se posicionar, né, e encontrar meios de fazer serem vistos, né. Todas essas questões aí do conceito chamado arte popular, primitiva, ou arte negra, arte afro-brasileira, elas perpassam esses mesmos problemas, né. São problemas que no fundo não têm muito a ver com a arte, né, são problemas sociais, né. Então, essa questão que o Kabengele levanta é bem interessante, porque chama atenção para questões que não são propriamente artísticas, né? E, em terceiro lugar, ele fala de uma arte não étnica, que foi possível a partir desse momento em que esses artistas saíram da clandestinidade, né? Aí eles começaram a encontrar uma linguagem que ele chama de linguagem plástica universal, seja o que isso signifique também, né? Mas, seja como for, eles passaram a ter abordagens artísticas que podiam ser melhor identificadas por pessoas que não forem aquelas pessoas que sabiam decodificar aqueles símbolos que o Mariano Carneiro da Cunha estava falando antes, né? Porque a arte afro-brasileira, se for provinda realmente da cultura afro-brasileira, ela tem vários e vários códigos, né? Só para decorar o nome dos orixás já não dá um problema, né? Imaginem estar diante de uma obra e saber por que o determinado artista colocou essa e aquela cor, por que essa cor prevalece sobre a outra, por que existem essas e aquelas formas. Então é preciso, talvez, até um curso, né, de algum tempo, pelo menos, para poder decodificar de fato essa obra, se ela tiver todos esses critérios. No entanto, nessa linguagem plástica dita universal, seria muito mais fácil, eventualmente mais fácil, esses artistas serem, né, mais bem aceitos. Bom, eu gostaria de passar mais rápido, pois se vocês quiserem podem averiguar um pouco mais com mais cuidado alguns dos pontos em que o Kabengele trata essa questão da arte afro-brasileira. Mas eu não queria deixar de mostrar que o Kabengele ele considera, por exemplo, dentro dessa definição de arte afro-brasileira, né, alguns artistas que não são negros, por exemplo, mas que fizeram representações de negros e que incidentalmente, né, utilizam essa temática afro-brasileira. Ele dá o dica, né, Tarsila do Amaral, Azar Segal, mas tem dezenas de outros, na verdade, artistas que ele dá na verdade, puxa a sardinha para o lado da modernismo, que aí tem tudo a ver com a cultura afro sendo valorizada mesmo,
Mas se você pensar na academia, você já vinha, a gente já tinha aqui, mesmo antes, né, Franz Post, Ecot, próprio Debré, né, o Rugendas e vários outros viajantes faziam essa representação de negros. Então não basta também representar os negros para ser uma arte afro-brasileira. Seja como for, em termos de classificatórios, né, a gente tem que identificar também que alguns artistas fizeram essas representações, né, e é muito interessante, muito bom mesmo aproveitar, né, dessa onda, digamos, do modernismo, no momento que se precisava fazer essa valorização do negro. Para os nossos interesses aqui, né, a conclusão de Mariano Carneiro da Cunha, né, desculpa, aqui é o Mariano Carneiro da Cunha via Kabengele. Classificar a obra desses artistas na sigla afro-brasileira equivaleria a chamar o Picasso de Demoiselle d'Avignon de afro-francês ou afro-espanhol. Né? Esse é um ponto bem importante, né? Porque quando a gente chama arte afro-brasileira as mulatas de Cavalcante, a gente está cometendo uma certa... forçando um pouquinho a barra, certo? Então, e é muito simples de identificar isso, e essa frase aqui do Carneiro da Cunha que o Kabengele usou, ela é primorosa nesse sentido, né? Segundo lugar, né, alguns artistas, né, que utilizam a temática de modo sistemático, consciente, o Kabengele identificou artistas brancos também. Caribé, Hector Berabó, Mário Cravo Júnior, Hansen Bahia, de Cavalcante, assim por diante. Terceiro lugar, né, nessa classificação proposta por ele diz que alguns artistas eles utilizam essa arte afro-brasileira, ou essa temática, de modo espontâneo ou até inconsciente. Né? E aí ele indica alguma, que é um gaúcho, e o Lobo, que é um artista popular, que a gente chama hoje de artista popular. Está aqui alguns exemplos, não vou parar muito nisso, porque é dado consumado, digamos. Né? Alguns artistas que utilizam essas representações e ambientações afro-brasileiras. E, curiosamente, nessa classificação, ele diz assim: só seria útil fazer uma classificação na medida em que pudesse fornecer alguns critérios objetivos capazes de auxiliar na tentativa de conceituação da arte brasileira. À luz dos poucos escritores existentes, podemos tentar caracterizar sumariamente alguns deles. Aí ele cita aqueles que tinham, no momento em que ele escreveu esse texto, que tinha textos disponíveis. No entanto, não é que fossem textos altamente críticos ou que fizessem elaborações sistemáticas a respeito da arte deles, mas era um texto que ele tinha disponível. Então ele identificou em quatro desses artistas que teriam esses critérios objetivos, né, que daria para fazer a primeira fundamentação da arte afro-brasileira. Mas ele também não avança tanto em termos teóricos a respeito disso. Né? Mas ele diz o seguinte, que qualquer tentativa de definição seria sempre provisória. Então, ele dá uma dica para nós que tentamos fazer um pouquinho desses estudos, que é difícil classificar. Né? Fazer definição também é difícil. Então, ela acaba tendo esse caráter provisório também. Né? Para ele, o que dá essa cara provisória é o dinamismo, né, de qualquer arte. Né? Mas, de qualquer forma, né, alguns postulados básicos, dizer, ele tem que ser colocados para que essa arte, que constitui o grande capítulo à parte, né, dentro da arte brasileira, possa merecer e conservar seu atributo e qualificativo de afro. Né? Então, mesmo que ela seja provisória, mesmo que seja difícil fazer essa classificação, mas alguns postulados básicos vão ter que ser determinados. Né? Ele rabisca algum desses postulados, mas é um sociólogo rabiscando esses postulados estéticos. Seria o seguinte, né? Ele menciona, né, a forma, o estilo, as cores, o seu simbolismo, a temática, a iconografia, as fontes de inspiração, né? Todos harmoniosamente articulados através do domínio de uma técnica capaz de dar corpo e existência a uma obra de arte autêntica. E outro tema que ele utiliza, né, existe uma obra de arte autêntica, a obra de arte afro-brasileira autêntica, e ela terá que correr, se não todos necessariamente, mas pelo menos entre os mais relevantes, né, aspectos, né, seria a forma e o tema, teria que ter para ser autêntica. Né? A forma e tema relacionados à cultura afro-brasileira. Né? Basta um ou outro desses temas, né, mais relevantes, que seriam integrados com a regularidade no conjunto da obra e lhe conferia uma verdadeira autenticidade, que ele diz.
podemos perceber então que ele tem uma abordagem um pouco formal, né, e temática também, né, da arte afro-brasileira, né? Uma arte que não tivesse conteúdos relacionados né, aos critérios que ele propôs aqui, por exemplo, de arte afro-brasileira, ligados, né, à cultura afro-brasileira, não poderia ser chamada arte afro-brasileira. Nós sabemos que hoje isso não é feito dessa mesma forma, não é percebido assim, né, pelo menos para a maioria das pessoas. Para Munanga, a arte afro-brasileira tornou-se uma das expressões da identidade brasileira, né? Nas palavras dele, a arte é uma vertente da arte afro-brasileira, é uma vertente da arte brasileira, portanto, ele tem que ser identificada como uma abordagem inclusiva nacionalista também, né? A gente remete mais uma vez lá a Mário de Andrade, no momento em que ele fala o Hélio comentou na semana passada, que ele fala do Aleijadinho, por exemplo, como um autor genial, né, a mais eficaz do termo, e ao mesmo tempo é o mestiço e é o universal, né? Ou melhor ainda, é o mestiço e é o nacional, por Mário. Isso quem fala universal foi eu, Freud explica. Mas, seja como for, a gente pensa nisso mesmo, né? O mestiço, para muitos autores, é o suprassumo do nacional. E o que o Kabengele está dizendo aqui é que essa qualificação da arte negra, ela tem que passar por isso, porque era uma das expressões da identidade brasileira. Portanto, falar de arte brasileira é também falar de arte afro-brasileira, por causa dessa vertente importante. Tá? Mas, seguindo um pouquinho também o próprio Mariano Carneiro da Cunha, o Kabengele disse que é preciso fazer ter uma noção mais ampla dessa arte, né? Não pode ser biologizada, né? Não pode ser identificada em termos étnicos, né? E ele fala assim que é preciso identificar uma africanidade que estaria escondida na obra, né? Mais uma vez aquela ideia de decodificação. É natural pensar assim, porque na medida em que ele considera que não é só importante, mas é obrigatório ter digamos, um vínculo direto com a cultura afro-brasileira, então essa arte, necessariamente, ela vai ter que ser, de certa forma, decodificada. Então, existiria, segundo Munanga, uma africanidade que está escondida na obra e é preciso fazer essa identificação. Eu identifiquei também essa análise como se fosse uma abordagem africanista, porque ela recupera elementos formais da África para a arte afro-brasileira, e também a ideia de que existe uma continuidade estilística. Outra autora, vou apressar um pouco mais por causa do tempo, mas outra autora que é bastante importante, como ela vai falar na semana que vem, vou resumir um pouquinho só do que ela pensa a respeito desse assunto, né? É uma artista plástica, antropóloga, professora lá do Museu de Arqueologia e Etnologia, especialista em arte africana e, por acaso, minha orientadora. Então, não posso falar mal dela de forma alguma. Mas, de qualquer... eu gostaria de, pelo menos, citar um trecho de um livro dela, acho que eu não trouxe, né? Só esqueci. Ela diz o seguinte: ao nos empenharmos na compreensão dos fundamentos da arte negra ou afro-brasileira, constataremos que ela é, antes de mais nada, uma arte contemporânea. Ganhou nome neste século XX, quando passou a ser reconhecida como manifestação plástica e visual da identidade cultural. Essa noção de que a arte afro-brasileira é algo contemporâneo também nos diz muito a respeito e é bem interessante porque a gente começa a se dissipar um pouco das noções mais abrangentes de arte afro-brasileira. Por quê? É comum e até natural que alguém que queira defender essa chamada arte afro-brasileira remeta imediatamente aos grandes mestres da academia, né? Por quê? Porque é uma citação muito mais evidente, mais imediata. Então, por exemplo, se a gente já tratar a arte o Aleijadinho, por exemplo, como um mais importante artista afro-brasileiro, ok. Isso, raramente você vai encontrar alguém que possa discordar. Mas, se você disser que o Aleijadinho é o mais importante artista da arte afro-brasileira, aí você encontra um pequeno problema, né? Se a arte afro-brasileira foi algo denominado
de modo contemporâneo, atribuir esse qualificativo para Aleijadinho já seria alguma coisa complicada, porque a arte afro-brasileira, digamos, ela é algo que foi determinado ao longo desse período histórico e ela é uma coisa de acordo com a visão de um ou de outro, né? Como eu tenho mostrado aqui, os teóricos eles divergem dessa noção de arte afro-brasileira, mas a gente tem que avançar e pensar um pouco no público, né? O público ele identifica a arte afro-brasileira como aquela arte feita por negros, né? Ou temos que pensar nos artistas, né? Quais artistas que de fato se reconhecem como artistas afro-brasileiros que fazem a arte afro-brasileira, né? Ou quais artistas que não são afro-brasileiros que se reconhecem como artistas que fazem a arte afro-brasileira. Então, pensando um pouco nisso, pensando na ideia de cronológica, vamos dizer assim, de datação, determinação do conceito, a gente tem que fazer uma organização um pouco melhor, né? E são coisas que foram desenvolvidas tanto pela Lise e pelo Conduru, Roberto Conduru, que serão as duas pessoas chaves aqui no nosso encontro para a semana que vem. Nós chamamos também o professor Kabengele, mas ele estava ocupado com outras atividades. Sabem que novembro é um mês difícil, né? Acontece tudo ao mesmo tempo, então fica difícil de congregar todos, mas esses três autores, eles são aqueles que fizeram um pouquinho o encaminhamento dessas identificações, né, cronológicas e conceituais. Perdão. Um outro trecho, né, no texto chamado 100 anos de arte afro-brasileira, a Marta Heloísa Levo Salum, a Lise, ela diz o seguinte, que a arte afro-brasileira ela passou a ser reconhecida como qualquer interpretação plástica visual que retome isso que eu já tinha dito, né? De um lado, a estética e a religiosidade africanas tradicionais e, de outro, cenários socioculturais do negro no Brasil. Trata-se de uma cultura material dos segmentos negros do Brasil, das obras representativas da cultura popular de origem africana, das eleitoras da arte africana tradicional. Pensando também que ela estava falando uma forma de justificar a existência desse módulo arte afro-brasileira, que era muito pautada pela noção de religiosidade. Tá? Então, essa definição aqui não é uma definição tão genérica, ela faz uma definição relacionada àquela exposição. Tá? Então, por isso que ela atribui, né, essa arte afro-brasileira a esses quesitos. Mas, seguindo o Clarival, né, e Kabengele, a Lise diz o seguinte, que a arte negra ou afro-brasileira não se define pela origem étnica, né, do artista, mas pelo compromisso dele com o universo cultural afro-brasileiro ou com o universo social de afrodescendentes. Mais uma vez a gente vê aqui então uma abordagem que é universalista, ela inclui outros artistas que não necessariamente sejam negros, né? É uma abordagem temática porque ela ainda mantém a ideia de que é preciso fazer sim uma referência a essa cultura afro-brasileira, mas ao mesmo tempo ela inclui a ideia política, né, identitária, que é a ideia do compromisso. O artista afro-brasileiro que não tenha um compromisso com a arte, com a cultura afro-brasileira, não poderia ser chamado de artista ou de artistas que faz arte afro-brasileira. Ela incluiria então Ronaldo Rego, né, Caribé, Mário Cravo, esse Niobe Xandó, né, por serem considerados, né, eles podem ser considerados no todo ou em parte da obra, em toda a sua vida artística ou em momentos dela, artistas afro-brasileiros, ainda que não afrodescendentes. A Lise, ela faz uma coisa que eu acho bem interessante, é a primeira a fazer uma espécie de classificação em termos de geração dos teóricos de arte afro-brasileira, né? Desde a primeira geração, que foi tratada basicamente quase todos aí pelo Hélio na semana passada, e alguns dos quais ainda estão vivos, por exemplo, Aracílio Amaral, né? E o Roberto Teixeira Leite, né? Todos os outros da segunda e terceira geração são aí vivíssimos e contribuindo para o entendimento do que seria essa arte afro-brasileira. Depois que vocês ficarem com essa apresentação, eu vou poder se divertir bastante com esses nomes. Eu vou passar bem rapidamente aqui. Temos alguns estudiosos dessa arte, chamada arte de diáspora, termo que eu não gosto muito, mas enfim. Diáspora é um termo relacionado estritamente à cultura, à história dos judeus lá em Roma, né? Diáspora significa, traduzindo literalmente, vazar, né? Que é diáspora, sair pelos poros, né? Ou através dos poros, né?
E não é o mesmo sentido que para a escravidão, né? Que houve uma violência diferente, né? É uma violência também, mas é uma violência diferente. Então o termo não se aplica muito, mas seja como for, os americanos que instituíram esse termo e hoje é utilizado de forma indistinta com relação aos africanos que estão, os descendentes de africanos que foram escravizados, né? Ou, aliás, descendentes daqueles que foram escravizados nas Américas, que estão vivendo nas Américas. Então nós temos vários autores que tratam desses temas, né, relacionados especialmente à arte, né. Vocês vão poder se divertir um pouquinho também a respeito disso. Eu trouxe alguns nomes de artistas, particularmente algumas artistas americanas, né, que pode ser que interessem a alguém. Eu sei que certamente vai interessar, atenção aí, curadores. Eu já tive uma certa discussão com algumas pessoas que falaram assim, não existe mulher, não tem mulheres artistas plásticas, né, negras. E eu falei, puxa vida, eu vou ter que fazer uma lista então, porque na verdade, é uma lista pequena, porque há outras também, que eu separei aquelas que eu tenho algum material lá em casa. Infelizmente não vai dar tempo de passar pelas obras e nem pelas pessoas, mas vamos pensar aí que um dia a gente possa fazer um encontro só para tratar dessas artistas mulheres, né. Outra, sumiu aqui a fotografia, não tem problema. Uma outra teórica que trata da questão é Dilma de Mello Silva, né. Ela é uma professora da ECA, né. Ela tem alguns trabalhos, né, a própria livre docência dela foi sobre esse assunto. Eu vou tratar disso mais num artigo que a gente comentou na semana passada, né. Temos um propósito, né, de talvez no ano que vem construirmos, né, alguns artigos, nós, eu, a Juliana, também o Hélio, para tratar um pouquinho desse tema. A gente vai tratar de um modo um pouco mais rigoroso, mais temático, mas eu vou tratar um pouco desse artigo, então aguardem cenas dos próximos. Porque o nosso tempo está passando muito rápido, então eu vou avançar um pouco mais. Como um parênteses, eu gostaria só de tratar desse Robert Ferris Thompson, porque tivemos a alegria de, lá no museu mesmo, fazer a tradução do livro dele, que é um livro crucial para o entendimento da arte afro-americana em geral, mas ele trata muito da arte brasileira, né? E foi curioso, porque eu não imaginava que ele ia aceitar isso, né? Foi uma coisa de ligar mesmo, você não acha que seria legal ter uma tradução do seu livro em português? Não, ótimo, pode fazer. Ele nem cobrou nada, foi muito bom. Então, eu tive uma força nisso também, que eu acabei dando o título do livro em português, que queriam traduzir o título, Flash of Spirit, para Lampejos do Espírito, alguma coisa assim. Eu falei, por favor, não façam isso. E eu consegui não ser voto vencido, as raras vezes, né, que isso aconteceu, por isso que eu quero registrar isso, finalmente, esses 11 anos finalmente me ouviram, pelo menos nesse momento. Eu já me sinto tranquilo. Qual é o título? O título é Flash of Spirit. A gente manteve no inglês porque é primeiro item, né? Aí depois o título aí a gente traduziu a parte do subtítulo, né? Que é Arte e Filosofia, se não me engano, agora estou esquecendo o título exato, mas é Arte e Filosofia dos africano e afro-americano, alguma coisa assim, eu esqueci agora o subtítulo, mas seguindo. Outro intérprete dessa arte afro-brasileira, né, num livro chamado Emanuel Araújo, Afro-Minimalista Brasileiro, de 87, né, o George Preston, trouxe aqui para ter um dos exemplos também de pessoas que fizeram análise da arte afro-brasileira, e ele identificou que o Emanuel Araújo seria um afro-minimalista. Só lendo o texto para vocês entenderem o que é. Não ouso dizer. Outra teórica também importante, que teve aqui no museu, ficou aí uns anos, né? Ficou uns meses pelo menos, estudando um pouquinho a arte afro-brasileira, e escreveu esse livro que eu passo a vocês. Que é um livro bem interessante, principalmente pensar que é uma americana falando sobre nós, né? Então a gente consegue identificar onde ela fala bobagem e onde ela fala coisas muito legais. E é legal ter uma visão estrangeira, né? Porque aí a gente consegue perceber e fala, nossa, realmente a gente estava muito pautado em coisas nossas e um outro olhar, um olhar estrangeiro pode
né, traz atenções que a gente realmente não tinha percebido. Resumindo um pouquinho daquilo que eu queria dizer, né, a gente percebe que existe um ambiente histórico para o aparecimento dessa arte afro-brasileira, né. Eu rascunhei aqui alguns desses momentos, né. Você tem, dentro de uma abordagem histórica, alguns negros acadêmicos, tem representação, na época, o período, né, de representação de negros, tem aquela pintura histórica que aparecem também os negros, você tem o período acadêmico e o período modernista, né. São grandes os momentos em que há esse ambiente histórico para o aparecimento pelo menos não da chamada arte afro-brasileira, mas pelo menos o aparecimento dos negros, né? Porque há de se lembrar que durante a história do Brasil houve uma espécie de um apagamento da presença negra, seja no campo das artes, como a gente está tratando hoje aqui, mas em outros momentos da história que não seja estritamente a questão da escravidão. A nossa geração viu isso muito, né? Nós estávamos acostumados a pensar em negros com a ideia de escravidão, né? Então a gente está bastante apartado da noção de que negros foram importantes na história do Brasil para vários outros campos também, né? Então acho que fiz uma espécie de priorização aqui. Você tem uma abordagem mais contemporânea, por um momento em que há um reaparecimento desses temas negros, né? Ou como diz o Oswald Camargo, os temas negrísticos, né, durante o período do Estado Novo, né, que era um momento de revalorização do nacional, né. Então você tem um grande aumento de número de textos falando, né, da questão negra, né, textos de antropologia, textos de história da África e do Brasil, na cultura afro-brasileira no Brasil, e também os chamados congressos afro-brasileiros, né, ocorridos lá no Recife, na Bahia. Em seguida, a gente tem algumas abordagens mais tematistas, o momento de revalorização do próprio artista afro-brasileiro, e aí, como a gente está falando, né, eles se voltam diretamente para a questão da religiosidade, por isso que esses artistas que são considerados os artistas mais clássicos da arte afro-brasileira são artistas que tratam de temáticas da religião. E isso é interessante também pensar do ponto de vista da curadoria, porque quando um curador vai buscar um artista, pode ser que um artista afro-brasileiro, para tratar ou para fazer uma exposição de arte afro-brasileira, ele pode ser que ele identifique que a arte afro-brasileira seja aquela arte que tem um cunho religioso também. Ou, pelo menos, vai tratar esses artistas que têm um cunho religioso com algo especial, né? Como algo mais clássico, né? E outros artistas que não têm nada de religioso, não têm nada que visivelmente possa identificar, por exemplo, a questão afro-brasileira ou a questão da cor da pele, talvez eles não sejam tão clássicos, né? Talvez eles não sejam vistos como, eventualmente, artistas afro-brasileiros, né? Dependendo do curador. Então, por isso que eu trouxe aqui essas abordagens tão distintas, né? Mas, ao mesmo tempo, que se conversam, às vezes, entre si, né? Por exemplo, essa abordagem universalista, você tem brancos que são tematistas, mas, ao mesmo tempo, você tem negros chamados universalistas, né, entre aspas, eu não pus as aspas, mas precisava ter. Então, ao mesmo tempo que o Caribé, ele coloca lá aquelas belíssimas mulatas e o terreiro do candomblé, que ele próprio era do candomblé, o PRBG também do candomblé, Mário menos, mas também relacionado ao candomblé, né, enquanto você tem outros artistas, né, negros, mas que não tem nada na sua obra que possa ser identificado como próprio, digamos, da cultura ou da temática afro-brasileira. Segundo esses autores que eu tratei até aqui, nenhum desses negros universalistas poderiam ser chamados de negros que fazem arte afro-brasileira, né? No entanto, se vocês pensarem, eu estava nos Estados Unidos em 2013. Comprei um livro que é muito interessante, e depois eu li ele inteiro, e só no final do livro tem mais 700 páginas, que trata um livro de artes que trata de chama Social Radicalism in Art, são uma arte política, né? Faz um pequeno histórico da arte política no mundo. E no final do livro ele fala do Mavigné, né? E aí ele fala assim, olha, Mavigné, esse artista negro brasileiro, ele ajudou a construir a Bauhaus, estava ligado à Bauhaus, ajudou alguns artistas a se interessarem pela Bauhaus, estudou lá com o Max Bill na escola de Ulm. E eu olhei, nossa, Mavigné é um artista negro. Precisou de um americano me dizer uma verdade que depois eu conversando com o Mavigné, ele próprio se identifica exatamente assim, né?
Mas se você olha para a fotografia dele, eu não conheci ele pessoalmente, só vim conhecer quando tivemos uma exposição dele aqui no Museu do Brasil. Eu ouvia pela fotografia, não pensava nisso, não pensava nele como um artista brasileiro, mas bem curioso que aquilo que eu estou questionando do público comum com relação a essa percepção da cor da pele como um definidor do que seria essa arte afro-brasileira, encontrei em mim mesmo, no momento em que eu não identifiquei Mavinier como um artista afro-brasileiro, sendo que ele próprio se identifica assim, sendo que na história dele mesmo se teve muito isso próximo, e enfim, os americanos eles sabem identificar quem são negros. Tá? Algumas imagens aqui, só por diversão, dos congressos afro-brasileiros, eu trouxe porque, curiosamente, a gente pensa no Congresso de 1930, né? Você tem aí já um prenúncio de exposição de arte afro-brasileira, né? E está aqui alguns dos exemplares. Passar rapidamente. Cor de burro quando foge. Indígenas pardos. É preciso falar do Estatuto do Mestiço, né? O mestiço ele tem um papel importante. Se você pensar no acervo permanente do Museu Afro-Brasil, a minoria ela é negra, mas a maioria é mestiça. Então, na arte afro-brasileira, é preciso incluir também o mestiço, porque a gente inclui, do ponto de vista político, aos negros, né? Isso é um fato, é obrigatório, inclusive, fazer uma inclusão do mestiço na categoria negro, assim como, por exemplo, a gente interpreta hoje o IBGE a partir de 2010, você tem 51% da população majoritariamente afrodescendente, né? Que seria o grupo genérico para mestiços e para negros. E do ponto de vista político, esse número 51% é importante, né? Você passa a perceber que a cultura brasileira, ela, se não foi daqui para trás uma cultura afro-brasileira, então daqui para frente ela vai ter que necessariamente ser, né? Incluindo essa leva de imigrantes africanos que vêm para o Brasil a partir dessas últimas décadas para cá. Então, a noção do mestiço, né, dentro dessa arte afro-brasileira é preciso ser incluída, né? O primeiro mestiço que falou do mestiço de forma muito radical foi o próprio Mário de Andrade. Daí algumas imagens do escritório dele, né, na Rua Lopes Chaves. Vocês podem reparar aí na parte de cima, tem alguns objetos de arte afro-brasileira, no caso aqui, dois objetos, eu não sei onde eu pus aqui, dois Oxê de Xangô, que o Hélio identificou aí na semana passada. Temos outros tipos de objetos aqui, por exemplo, um Exu, 7 flechas, né, e assim por diante. O Mário ele identificou aquilo que a gente chama de a maior mulataria presente nas artes plásticas dos 700 e dos 800. Então, a primeira vez que se valorizava o mestiço, um período, na verdade, né, que tinha que ser feito isso mesmo no período modernista. Né? Então, o Mário foi a cabeça teórica para fazer essa valorização. Tá? Eu trouxe também alguns das exposições, né, chamada arte brasileira ou a africana, misturada também, porque muitas das exposições, como eu estava comentando, né, elas tratavam, às vezes, de forma exótica com os outros objetos de arte afro-brasileira, às vezes tratavam de modo como o primitivo ou como arte naif, mas seja como for, foram exposições que determinaram muito do que seria arte afro-brasileira. Então, uma das maneiras importantes de fazer a definição da arte afro-brasileira é tentar encontrar quais as posições que esses artistas presenciaram, que eles exporam, né? Então, eu trouxe aí algumas delas, essas que estão em negrito seriam as que eu considerei as mais chaves para essas determinações. Aqui mais uma listinha básica de exposições que foram importantes. Por fim, eu digo o seguinte, que talvez, né, o conceito de arte afro-brasileira ele não se sujeite a uma classificação, né? Porque é um conceito muito fluido, quanto mais a gente tenta pegar, ele escorrega das nossas mãos, é preciso criar ainda os critérios estéticos, que não foi feito ainda, e eu não vou arrogar no direito de fazer. Eu espero que algum crítico de arte, algum artista, possa fazer isso, se for possível, mas para aqueles que pensem, então, que esse conceito seja um conceito que
não sujeita a classificação nenhuma, né? A sua defesa, né, seja qual for, né, ela trataria então de um pseudo-problema. Né? Então, muitos provavelmente vão dizer assim, olha, sinceramente, ou bem eu não sei o que é arte afro-brasileira, ou ela não existe. Mas ainda assim, né, muitos teóricos vão afirmar essa existência. Né? Como definiríamos então, né, o conceito de arte afro-brasileira? O que é arte afro-brasileira? Quem são os artistas que fariam arte afro-brasileira? Né? Então, para fazer uma tentativa de fazer uma brincadeira, na verdade isso aqui é uma brincadeira, tá? Não é nada sério. Eu não estou classificando a arte afro-brasileira, mas eu faço uma brincadeira e umas provocações que estão aqui entre parênteses, pensando um pouquinho o que seria essa arte afro-brasileira. Quem seriam os artistas que fazem arte afro-brasileira? Seriam artistas negros em geral? Né? Seriam artistas negros específicos, ou seja, aqueles que fazem obras que remetam às temáticas afro-brasileiras, como diria o Camille Limonanga, Mariano Carreira da Cunha, a própria Lise, né? Seriam todos ou alguns artistas brancos também, né? Os não negros em geral, que seriam os herdeiros da África, por exemplo, o Caribé, seria incluído dentro dessa arte. Seriam artistas de aparência branca ou não negros específicos, né? Seriam artistas, por exemplo, que manteriam a sua temática, mas não diria, por exemplo, que alguma coisa que eu já ouvi muitas vezes, fala assim, não existem raças, somos todos da raça humana. Esses seriam os artistas com aparência branca, por exemplo, que fariam isso. Será que essa arte afro-brasileira incluiria ou excluiria a arte antiga, né? Por exemplo, aqueles artistas antigos como o Aleijadinho e assim por diante? Será que daria para incluir a arte moderna, como os irmãos, ou pré-moderna, como o Timóteo, né? Ou o Di Cavalcanti, modernista? Daria para incluir algumas artistas contemporâneas que elas passariam por brancas, né, mas que eventualmente possam também, e certamente essas artistas fizeram parte de exposições temáticas, como a exposição de arte afro-brasileira. Daria para a gente incluir também um certo pós-modernismo, aí eu não coloquei entre aspas, mas imaginando que pós-modernismo aqui significaria aquela arte que não se interessa muito por simbolismos, ou por razões funcionais, ou que não tenha alguma proposta pedagógica, ou alguma proposta moral ou social, né, como muitos dos intérpretes da arte afro-brasileira exigem dessa arte ter esse tematismo, né, ou mesmo às vezes até o racialismo. Será que essa arte afro-brasileira incluiria a arte pós-moderna? Ou seria o niilismo total? Todos fariam parte dessa arte, né? Basta ter uma consciência política, uma consciência negra, ou se não, seria uma arte de propaganda. Ou não, ou nenhum faria parte, né? Seria um pós-racialismo. Vamos parar com essa coisa de negro, de branco, vamos começar a pensar só na arte. Seria uma tentativa interessante de começar a pensar, mas considerando o Brasil como a gente sabe que é, né, um país racista, então talvez essa proposta seja um tanto quanto utópica, né, para falar pouco. Mas, de qualquer forma, daria para incluir, né, uma cultura material do segmento negro, né, seria uma etnografia essa arte, ou uma arte popular, seria uma releitura da arte africana tradicional, seria uma memória coletiva, como diria a Lise Salum. Essa arte excluiria a cultura material popular ou incluiria ou se inseriria na arte acadêmica, nas belas artes, na arte contemporânea mundial. Por fim, né, para aqueles que gostam de fazer o vestibular e colocar sempre na última todas as alternativas anteriores, exceto a J, né, porque a J não daria para excluir, né, para quem excluir todas não dá para excluir que todas também, senão seria irracional. Bom, isso é uma brincadeira, né? Mas se a gente pensar em termos lógicos, para a gente se posicionar, a gente teria que escolher uma dessas alternativas, né? Eventualmente possa ter outras aí que eu não pensei muito, mas em termos lógicos você vai ter que identificar isso, por exemplo, na hora de escolher quem são os artistas afro-brasileiros. Então, é uma questão teórica, uma questão abstrata, mas também é uma questão prática, né? Quem são os defensores dessa arte? Né? Quem seriam os defensores dessa arte afro-brasileira? Precisaria seguir algum desses critérios aí lógicos
que são certas imposições, na verdade, para essa arte ser chamada de arte afro-brasileira. Na nossa brincadeira, continuando, para encerrar, né? Vocês chamariam essas crianças aí loiras, cabelos lisos, de olhos azuis, artistas afro-brasileiros? Se eles chegassem, batessem na sua porta, vamos supor que nós somos todos curadores, né? Vou lá no museu, levar minha pastinha, né? Como bom artista, né? Que é o pedestre, né? O artista é o pedestre, que ele tem que ir lá bater na porta do curador, falar, olha, tá aqui meu trabalho. Como aquele carinha que vai lá, a gente tá num barzinho tomando cheiro de cerveja, sempre tem alguém, você pode ler meu poema? Né, eu sou escritor, estou aqui, batalhando, sabe como é a vida. E imagina que essas crianças aqui fossem bater na sua porta, sabendo que, olha, fulano de tal vai fazer uma exposição de arte afro-brasileira, eu quero ser esse futuro artista. Vocês escolheriam essa pessoa ou não? Essa criança? Futura artista? É uma futura artista de Olinda, Pernambuco. Tirei uma foto da internet. É uma brincadeira, tá? Porque, é claro, ela é uma criança albina e que ela é, do ponto de vista biológico, é negra. No entanto, do ponto de vista da nossa percepção visual, ela é branca, de olhos azuis, cabelo liso. Fiz essa brincadeira um pouco para a gente reforçar a nossa ideia de que, para não restar dúvidas, né, que alguns artistas que são classificados como afro-brasileiros pelos curadores, né, eles talvez não seriam classificados como afro-brasileiros para pessoas comuns e como nós também, né? Se qualquer um desses artistas que estão aqui agora são artistas mesmo, né? Batesse na nossa porta de curador, talvez a gente falasse, não, ele não está tão neguinho quanto eu imaginava. Né? E, no entanto, graças aos bons deuses, esses artistas puderam ser identificados como artistas afro-brasileiros. Eu tenho certeza que alguns deles se identificaram. Por exemplo, esse da ponta aqui, que infelizmente não apareceu o rosto, que foi um erro aqui, é o próprio Mavinier, né? Aquele que eu comentei, que é um artista que se identifica como afro-brasileiro, embora ele não tenha muita aparência. Rapidamente, trouxe isso daqui também como uma forma interessante. Essa é a Raquel Dolezal, que é uma ativista negra, entre aspas, que eu coloquei negra, de um grupo que luta, né, pela igualdade racial nos Estados Unidos e luta pelo avanço também material dos negros americanos. E ela foi ativista durante muitos anos e, de repente, ela foi desmascarada pelos pais. Os pais dela se encheram dessa história de ter uma filha negra, entre aspas, e aí eles publicaram a foto dela. A foto real é essa foto, real entre aspas, né? Real para a mãe dela era essa. E, no entanto, ela se identifica tanto com a cultura negra americana que ela passou a ser uma ativista negra. Ela é presidente, inclusive, lá do estado de Washington, desse grupo, que é um grupo muito importante, que lutou pelos direitos civis dos negros americanos e hoje é um dos mais importantes grupos de ativismo negro, né? Então, ela é uma ativista negra. Por quê? Porque ela se identificou assim, né? Então, talvez, quando a gente for falar de arte afro-brasileira, talvez a gente tenha que fazer abrir esse espaço para a identificação, né? Por quê? Porque dessa forma a gente vai considerar, não esvaziar a cultura afro-brasileira e não esvaziar as ideias que foram produzidas ao longo do tempo, mas a gente vai ampliar um pouco mais esse leque e vai perceber que a arte afro-brasileira pode ser aquilo que o Kabengele falou, pode ser uma vertente da arte brasileira, um aspecto dela, não é um movimento artístico, não é um grupo de vanguarda exatamente, mas ele pode ter aspectos, né, de brasilidade que pode ser divulgados e difundido por todos. Então, eu encerro dizendo aqui uma frase do Darcy Ribeiro, né, que vai um pouco ao encontro disso que a gente comentou aqui, né, que há uma característica que é distintiva do racismo brasileiro, é que ele não incide sobre a origem racial das pessoas, mas sobre a cor da pele. Nessa escala, negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo, e como tal, meio branco. E se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. Acresce que aqui se registra também uma branquização puramente social ou cultural. É o caso dos negros que, ascendendo socialmente, com êxito notório, passam a integrar grupos de convivência dos brancos e casar-se entre eles, e, afinal, a serem tidos como brancos.
A definição brasileira de negro não pode corresponder a um artista ou a um profissional exitoso. Exemplifica essa situação o diálogo de um artista negro, o pintor Santa Rosa, vocês podem ver aqui, com um jovem também negro, que lutava para ascender na carreira diplomática, queixando-se da imensa barreira que dificultava a ascensão das pessoas de cor. O pintor disse, muito comovido: compreendo perfeitamente o seu caso, meu caro. Eu também já fui negro. Acho que dispenso comentários. Eu queria, na verdade, então, para encerrar, abrir para nossas conversas e nosso diálogo a respeito dessas questões que eu comentei. Eventualmente vocês possam ter alguma pergunta, crítica, sugestões, todas são bem-vindas, mesmo que sejam críticas destrutivas. Eu não, sendo destrutiva do ponto de vista teórico, não físico, serão também bem-vindas. Alguém tem alguma pergunta? Olha, se não tiver pergunta, eu vou ficar falando, vai continuar. Dei mais um nó na cabeça do que esclareci coisas, né? O que você acha de uma frase do Caetano Veloso, que ele falou uma vez para ele? Ele declarou, não me lembro agora não, que ele falou o seguinte, que nos Estados Unidos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Uhum. Maravilhosa a frase. Não é só uma frase de efeito, né? É uma frase de reconhecimento antropológico. Teve um histórico para os Estados Unidos ser o que são, né? Historicamente no Brasil, os primeiros africanos, quando pela primeira vez os portugueses vieram para o Brasil, eram só homens. Eles tinham aquela mentalidade da Idade Média em que lugar de mulher era em casa, né? Então os homens saíam para as grandes aventuras e ficavam 1 ano, 2, 3 anos fora de casa, tinham relações com as nativas, né, indígenas. Depois, logo no começo do Brasil portuguesado, 1530, começam a chegar as primeiras mulheres africanas, logo os primeiros afro-brasileiros. O nosso país teve essa ligação cultural com a África, mas também uma ligação genética já desde o seu princípio. Então, qualquer família que está no Brasil há mais de 40, 50, 60 anos pode começar a desconfiar, mesmo com a pele bem clara, pode chegar a desconfiar que possa ter alguma herança africana do ponto de vista genético também, né? Quem dirá as famílias mais antigas do século XIX, XVIII, XVII, assim por diante. Nos Estados Unidos foi bastante diferente. Claro que houve também uma miscigenação bem grande, mas houve também uma separação bem grande. Por exemplo, com os colonos, né? A ideia de colonização para os Estados Unidos, havia, claro, a colonização de tipo extrativista, aquela exploratória, como houve aqui no Brasil, mas também havia muitas famílias que iam para lá. Então, eram grupos familiares que saíam da Europa, não só da Inglaterra, mas também do Reino Britânico, mas também franceses, espanhóis, que iam para os Estados Unidos constituir um novo modelo, né, econômico, civilizatório e exploratório. Então, você tinha o que eles chamavam de linha de cor, né? Essa linha de cor ela era ultrapassada de tempos em tempos, né? Porque, afinal, os seres humanos, quando estão juntos, eles se pegam, né? Eles não se ligam muito nessas determinações que são históricas, né? Então, sempre tem aqueles que acabam ultrapassando essas fronteiras. E, de forma interessante, nos Estados Unidos, essas fronteiras foram passadas, mas em períodos históricos específicos, né? Até a Guerra Civil Norte-Americana, essas misturas eram mais comuns. À medida do momento, a partir do momento em que houve essa separação, a Guerra Civil, né, entre o Sul, os Estados Unidos, que era escravocrata, atrasado, pré-industrial, com os Estados Unidos do Norte, né, avançado, que não tinha escravidão, que era burguês, né, e industrialista, à medida que houve esse conflito, e final vencendo o Norte, as noções de
quem é negro, quem é branco, acabaram se acirrando muito, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos. Então foram criadas leis para evitar o que chama de ligações interraciais, né? Muitas dessas leis acabaram só durante os anos 60, né, do século XX, né? Então, por exemplo, a lei de segregação racial, que você não poderia, se você for um artista, por exemplo, você não pode ocupar o mesmo espaço que outro artista que for de outra cor, né? Um artista branco não ocupa o mesmo espaço de um artista negro, nem de um artista nativo ou indígena americano, né? Então, houve um momento de separação brutal entre o que seria os brancos de um lado e os negros de outro. Então, quando o Caetano comenta sobre a ideia de que o mestiço não é algo bem-vindo nos Estados Unidos, ele está pautando, do ponto de vista histórico, né, a ideia de que, de fato, até 1960, se eu não me engano, 64, há uma verdadeira, digamos, começa-se a primeira abolição, de fato, da escravatura. E aí, aquela ideia de separação acaba sendo minimizada, né, em termos legais. É claro que, em outros termos, isso é mais fluido, mas o sul dos Estados Unidos, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos para discutir justamente a questão racial. Eu fui em muitas cidades dos Estados Unidos, inclusive cidades do sul. A relação entre pessoas de cores diferentes, né, para não usar o termo que eles usam, que é relações interraciais, é um tabu até hoje, né, tanto para negros quanto para brancos, né. Isso tem a ver com esse histórico, né, de segregação, e um histórico bastante violento, inclusive, porque eu vou só citar rapidamente um exemplo que eu gosto bastante, né, que é uma das grandes ativistas do movimento negro, foi Marilyn Monroe, para espanto de muitos, né. Por exemplo, quando Ella Fitzgerald queria sair daqueles botecos que ela cantava para ganhar alguns poucos dólares, queria cantar, ela sabia do conteúdo, da força que ela tinha na voz dela, ela queria uma audiência maior, mas não tinha, né, à época, grandes audiências negras para as quais ela pudesse cantar e ganhar uns trocados. Então ela queria tocar naqueles bares que eram os bares clássicos de jazz, né, nos Estados Unidos, e eram geridos por brancos. Então, mesmo que os empresários quisessem mesmo que os empresários quisessem, né, ter ela, Fitzgerald, né, embora não era conhecida nessa época, mas sabia-se que ela era muito boa, que ele cantasse nesses bares, né, muitos frequentadores daqueles bares não queriam que essa pessoa estivesse lá. E a lei ainda era muito recente, né, chamava de lei de segregação nos palcos, né. A gente tem históricos aí, pode ler qualquer livro de jazz, fala um pouquinho a respeito disso, que até os anos 60 era muito raro uma banda de jazz ter pessoas com cores diferentes, né? Era uma banda de brancos ou uma banda de negros, né? Isso determinou muito da história do jazz também, em termos de estilo, etc. Mas, de qualquer forma, o que fez a Marilyn Monroe? Ela ligou para o dono do bar e falou o seguinte, olha, se você conseguir contratar Ella Fitzgerald aí no seu bar, eu prometo para você que eu vou sentar na primeira fila. O cara, com um argumento desse, ele imediatamente contratou Ella Fitzgerald, mesmo sendo de forma ilegal. E eu digo que a Marilyn Monroe é ativista pelo movimento dos negros, porque muitas mortes ocorriam com os brancos que andassem do lado de alguém negro, simplesmente por andar do lado. Eram chamados de amantes de negros. Então, tem uma estatística, né, mais de dezenas de milhares de pessoas brancas foram estranguladas e mortas em árvores no sul dos Estados Unidos, porque eram chamados de amantes de negros, porque estavam andando juntos simplesmente, não só andando de mão dada, mas simplesmente andando junto. Então, tem esse histórico do... Mas você não acha que nesse comentário do Caetano estaria embutido ou veladamente uma crítica a essa democracia racial brasileira? Enfim, Sim. Porque aqui também essa multiplicidade de cores, tem um trabalho muito interessante da Adriana Varejão, que faz um trabalho a partir das cores com que as pessoas se identificam. No último censo do IBGE,
Então a pessoa, qual é a sua cor? Branca, negra, parda, pardinha, feijão, enfim, as pessoas vão dizendo as palavras, então ela faz as tintas, não sei se você viu isso agora, enfim, e essa segregação me parece um pouco aqui mais hipocritamente escondida, e o Caetano, a hora de contrapor, não sei se você... Eu concordo. Eu não me lembro porque eu não... Concordo com você bem. Eu só... Se eu fizer essa interpretação, eu teria que chamar o Caetano de gênio. Ele é um gênio musical, mas de qualquer forma, eu acho que cabe realmente essa interpretação. Ela é perfeita. De fato, nós não temos uma democracia racial, só basta abrir os olhos para perceber isso, né? Então, essa questão da linha de cor no Brasil também existe, né? Ela é factual. E tem esse dado que você trouxe bem interessante, né? Por exemplo, fizeram a pergunta para alguns jogadores de futebol se eles se consideravam negros, né? Então, perguntaram para o Ronaldinho, por exemplo, não o gaúcho, né? O Ronaldo, e ele disse que não, que é branco, né? E é bem curioso, porque a auto-identificação, ela pode dizer muito do que é o país, né? E pode dizer muito da própria pessoa também, né? Muitas pessoas lá no Museu Afro-Brasil não gostam muito de ter coisas do Pelé lá, por exemplo, porque ele nunca se intitulou, né? Eu nunca quis falar muito dessa questão de ser negro, né? Essa questão da identidade é uma coisa que está sendo criada ainda, está sendo construída, né? Então, por exemplo, por que o censo de 2010 começa a aparecer essa ideia de que há uma maioria de negros no Brasil, ou de uma maioria de mestiços no Brasil? Talvez por conta dessa noção de identidade começar a ser repensada, reavaliada, organizada, né? Então, embora, por um lado, ela foi imposta, de certa forma, até essa discussão foi um pouco imposta, nesses grandes momentos, né? 1988, 1930, você tem um grande momento. Antes disso ainda você tem período de luta, né, pela abolição da escravatura no final do século XIX, depois você tem 1930, período nacionalista, depois você tem o período dos anos 60, em que há uma fluidez maior, e por isso há oportunidades de retomar o tropicalismo, o nacionalismo. E depois, com 1988, você tem o centenário da abolição. Então, são momentos em que há essas ebulições, né, dessa africanidade do Brasil. Mas são só esses momentos, né? Parece que eles pipocam e depois eles um pouco adormecem, né? Então, há um movimento tanto quanto como ondas. Oi? De altos e baixos. Isso, é um pouco isso. Um pouco esses altos e baixos que eu tratei da arte brasileira, né? São altos e baixos que a gente vai ter que conviver com eles, porque eles dormitam sobre a cama do racismo, né? No fundo. E aí é preciso sempre se posicionar em relação a eles, porque independente da cor da pele que a gente tenha, a gente, vivendo no Brasil, a gente se depara com isso, né? Então a gente também, independente da nossa cor da pele, a gente também é determinado pelo racismo, né? O racismo também nos determina, né? Então ele pouco fundamenta, né? Seria uma cama que está aí dormitando no Brasil, à medida que ele não se reconhece com essas características bem mais amplas do que aquela que a gente quer tratar, né? Ou a gente quer se identificar com o vencedor e não com, digamos, o vencido, né? Então há uma naturalidade nisso, é bem comum, né? Você quer ir para o shopping JK e não ir lá para o shopping Itaquera, né? Mas é preciso reconhecer isso. O problema não está nessas intuições que a gente tem em relação ao outro, né? E sim no que você vai fazer dessas intuições que você tem, né? Sou eu aqui, o Renatinho, saindo da madrugada, eu vejo um Renatinho vindo em minha direção, eu já fico daquele jeito, né? Eu vejo, sei lá, uma figura qualquer lá, já me sinto mais tranquilo. Essa coisa é natural, né? É natural, é o racismo. Mas nós somos racistas, nós vivemos nesse mundo que é um mundo racista. Então a gente tem que identificar isso. O problema não é o racismo que nós temos entre nós, porque nós fomos treinados para sermos racistas, né? A questão maior é o que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente vai organizar esses sentimentos,
né, esses instintos que a gente aprende na sociedade e como a gente vai identificar, né, em que momentos a gente vai fazer essa hierarquização a priori, né, não vai identificar exatamente a questão tal como ela é nos seus fatos. Renato, eu me chamo Thaís e a sua fala me provocou muitas coisas. Eu estou estudando... Agora ficou até difícil de dizer exatamente. Mas eu estou estudando artistas negras e antes eu dizia que elas eram contemporâneas, mas você me provocou tanto que já tenho essas dúvidas. Mas, enfim, o que eu queria perguntar a partir da sua fala é que você fez uma lista de mulheres artistas negras ou afro-brasileiras, né? Eu acho que foi esse o termo que você utilizou para colocá-las na lista. E eu concordo com você, existe muito essa crítica de que não existem mulheres negras na arte, onde elas estão, etc, etc. E quanto mais eu tenho estudado e ido em exposições, conhecido obras, etc., eu tenho percebido que elas existem, elas não entram nesses espaços, e eu acho que dizer que é só por uma disparidade de gênero e raça, enfim, só de gênero, se a gente pensar só em espaços que colocam mulheres, que colocam artistas afro-brasileiros, eu acho que não responde à questão. Eu acho que tem mais coisa para além do tema de gênero. E isso, enquanto uma mulher negra e militante, ativista, etc., é muito difícil de se discutir. Como pesquisadora, é um tema que eu tenho que enfrentar, necessariamente. E eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, assim. Como que... Porque a pergunta é essa. Eu acho que a barreira de gênero, ela existe e ela impede que essas mulheres entrem em algumas galerias, ali nos jardins, impede que elas entrem em galerias em Pinheiros, etc. Mas não tem mais coisa? O que mais que tem para além disso? O que você acha? Obrigado pela pergunta. De fato, eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que a barreira de gênero não é a única barreira que existe para a mulher negra artista. Há outras, não sei se consigo, mas eu vou pensar em uma, por exemplo, né, que é bem importante, que vale também para o artista negro homem, né, que é a questão de estarem ligados estritamente a estudos artísticos, né, virem de escolas de arte, né. Muitos desses artistas que eu até listei aqui são pessoas que têm o seu talento, né, têm o seu valor, né, eu não vou nem fazer essa distinção entre o que é artista popular e artista erudito, que a gente já concebe bem, de forma bastante tranquila, já dizer que não há uma obrigatoriedade de fazer esse tipo de distinção, mas seja como for, para expor e para pertencer a determinadas seleções, né, sabendo que os espaços, por maiores que eles sejam, eles sempre selecionam, né, isso é uma obrigatoriedade também, e o curador tem sempre uma dura tarefa, né, de colocar uns para dentro e outros para fora, mas certamente aquelas mulheres ou aqueles artistas que vêm de tradições artísticas, né, ligadas a estudos, né, escolas, têm uma chance maior, né, por umas razões que fazem parte da história da arte contemporânea, né. Fazendo uma brincadeira que a gente ouve muito nos museus, né, aquela ideia de esse rabisco aqui, meu sobrinho também faz, né? Certas pessoas têm muito talento, já outras, elas têm um talento para elas próprias, né? Que a gente chama de vontade, né? Certas pessoas ficam a vida inteira com aquela vontade e ela confunde ou faz uma simbiose dessa vontade do fazer artístico com o talento, né? E a identificação do talento é algo que depende de vários e vários critérios, né? Um dos critérios que foi utilizado ao longo dessas exposições que a gente tinha mostrado aqui era a cor da pele. Por exemplo, bastava ser negro, né, que você já estava lá, né? Para muitas dessas exposições. Você tinha alguns artistas que não eram lá essas coisas, né? Ou porque não conheciam a história da arte, né? Ou porque o talento estava muito restrito a determinados tipos de movimentações artísticas, um pouco tanto quanto ultrapassadas, né? Isso é esquisito, mas existe, né? Se você tentar hoje fazer uma arte acadêmica ou uma espécie de imitação de algum período artístico, você vai ser considerado
uma excrescência, digamos assim, dentro dos círculos de arte, exceto se você tiver talento, né? É possível também fazer isso. No entanto, esse talento não sou eu que vou dizer o que é, mas certamente o curador vai ter que identificar qual é. Então, de uma forma ou de outra, claro, a barreira de gênero ela é evidente, porque ela faz parte da sociedade, né? Assim como a barreira do racismo em geral, ela existe também, ela é evidente porque ela faz parte da sociedade. Não criemos ilusões de achar que os equipamentos culturais não façam parte da sociedade, eles fazem, né? Então, essas barreiras, elas existem. Existem muitas outras, no caso, para a mulher negra. A questão do estudo das artes é um fato. Se você ir para as escolas de arte hoje, é muito difícil encontrar uma mulher negra, só para ser uma pedagoga. Não, só para dar um depoimento, quer dizer, faz 35 anos que eu dou aula no Departamento de Artes Plásticas. Eu tive 2 estudantes negras. Nos 35 anos. Uma foi a Rosana Paulino e a outra é uma garota, a Aline, que ainda é. Eu acho que isso explica muito. Eu estou impressionado também, que eu não imaginava que era uma questão tão premente. Eu já imaginava que era Isso é um dado. Então, eu acho que, dito isso, esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque a gente sabe que o talento ele é raro, né? Infelizmente. O talento ele é bem raro. Então, se você não tiver uma ampliação do talento com o estudo, as chances elas diminuem muito, né? Então, a falta de inserção dos negros em geral para as artes plásticas tem que ser colocada em questão essa problemática do estudo da arte, né? O artista, aquele que está burilando, né, sua arte, né? Então, a busca do talento é uma coisa que demora muito tempo. Então, muitos não têm esse tempo, né? Socialmente, a gente sabe que os negros ainda constituem uma subalternidade do ponto de vista né, social, né? Então, são poucos que podem largar tudo para viver da sua arte. Não só para os negros, mas seja como for, as escolas de arte são ainda nichos, né? São elites mesmo ainda. Então, essas dificuldades são grandes, né? Isso é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem uma abertura maior, né? Possibilidades maior. Então, o número de artistas mulheres americanas é excepcional, né? Muito grande, né? Não só essas que fazem um tipo de representações que são consideradas mais ingênuos ou naif, ou seja o que for, artistas populares, mas essas artistas que participaram das tradições clássicas, né, das escolas, né, dos liceus de arte. Então, talvez seja mais um exemplo para a gente se espelhar, perceber um pouquinho como fazer essas barreiras pelo menos, se não se romperem, pelo menos elas abrirem uns pequenos espaços para a gente poder penetrar. Não. Mais alguma questão? Temos mais alguns minutos. Então, eu vou fazer Renato, você falou desses, né, altos e baixos, dessa retomada, dessa africanidade, e eu não sei a sua consideração, mas eu vejo hoje um movimento muito forte e até muito parecido com o que a gente via na década de 30, 40, e ali você conseguia entender, né, esse negro que agora não é escravo e também não é cidadão, e aonde ele se apoia, né? Ser africano, ser vinculado ao africano era muito melhor do que se assumir como um negro brasileiro, porque você tem uma valorização do outro. Então, você se reconhecer como outro, naquele momento, fazia todo sentido. E aí você vê a força das casas de candomblé, desses estudiosos que vêm para o Brasil e se apoiam e escrevem, né? E essas mães e pais de santo que utilizam esses escritos para justificar sua força. E eu vejo hoje um movimento nesse grupo de artistas afro-brasileiros, onde parece que essa africanidade ela é quase que obrigatória, né? Tem obviamente um grupo que está traçando outras trajetórias, mas a gente vê até uma cobrança entre eles mesmos, né? De que é preciso
trazer essa africanidade. É como se, de novo, tivesse valor, fosse mais autêntico e mais, né, em termos de valor mesmo, se essa africanidade estiver presente ou na obra ou pelo menos no discurso, né? E aí eu queria saber de você se você acha que no fundo a gente nunca rompeu, né, com esse movimento que vem da década de 30 e 40. Acho que o Hélio semana passada mostrou o quanto ainda concordamos no fundo com Nina Rodrigues, o que é terrível, mas a gente precisa assumir isso, né, o quanto ainda, né, a gente difunde essas ideias. Ou você acha que de novo a gente está num movimento em que essas conquistas, né, são ainda difíceis e é preciso se apegar a isso para ter espaço? Não sei se ficou um pouco claro. Não. Obrigado pela pergunta. Bom, eu, infelizmente, sou um pouco pessimista. Sou um pouco pessimista com relação a esses movimentos, né, digamos, movimentos de identificação, né? Primeiro porque são movimentos um pouco psicológicos, né? Necessários, claro, movimentos necessários, né? Movimentos em que você sabe, nossa, você olha para o espelho e fala, nossa, eu sou eu, né? São movimentos necessários, que todos devem passar. Mas, do ponto de vista mais social, a gente passa individualmente por isso, mas do ponto de vista social, quando esses movimentos acabam criando espaços ou aproveitando-se de espaços para se fazer valer, eu identifico isso como uma espécie de uma oportunidade e, de algum aspecto um pouco menor, oportunismo, né? O que eu quero dizer? Concordo com você, exatamente, todos esses movimentos de identificação com o negro, eles ocorreram como uma espécie de prenúncio de um futuro melhor, mas acabaram morrendo na praia, né? Não foi por culpa própria dos movimentos, né? Pense, por exemplo, que bonito um congresso afro-brasileiro, mas olhando pelas imagens, você vê que, na verdade, nada foi que uma maneira de demonstrar, olha só que bonito, temos danças, temos músicas, temos festas, né? Demonstrar a identidade, né? Olha só como o eu é eu, em outras palavras. Olha só como aquilo que está no espelho é aquilo que eu estou vendo, sou eu, né? Se vocês repararem em todas essas festas que lidam com a questão afro-brasileira, né? Em algum momento eu estava numa reunião, deixa eu tentar lembrar agora com quem foi, que estava comentando sobre... foi uma antropóloga, estava comentando sobre uma festa sobre o Brasil, e ela vive na França, e ela estava um pouco chateada, porque toda festa sobre o Brasil tinha que ter uma mulata sambando e rebolando. Ela falou, ela até teve aquela coisa do politicamente correto, né? Ela falou, não que eu não goste de uma mulata rebolando, sambando, mas por que o Brasil tem que ser sempre isso, né? O questionamento dela é válido, né? Porque a noção de identidade para os gringos, vamos chamar assim, para os estrangeiros, na identidade do Brasil, nada mais é do que samba, carnaval, mulher sambando, mulher rebolando e assim por diante. É claro que isso é uma visão superficial do Brasil. É claro que existem mais coisas no Brasil, mas a gente mesmo, enquanto brasileiros, precisamos nos esforçar muito para descobrir o que mais temos de interessante, né? O que mais podemos considerar como coisas nossas, né? Eu fiz até uma brincadeira na semana passada, né? Porque para Carmen Miranda falaram para ela que ela voltou americanizada, né? Que estava com burro no dinheiro, que estava muito rica, né? E ela falava, não, imagina, não, eu sou brasileira, né? Embora portuguesa, eu sou brasileira, né? Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu, né? Agora, para nós contemporâneos aqui, vamos pensar, como é esse Brasil que se identifica com camarão ensopadinho com chuchu? Por uma curiosidade, alguém já comeu camarão ensopadinho com chuchu? Aí, ó, uma brasileira. Finalmente, encontramos. Muito bom. Precisamos aprender mais sobre o Brasil que você... né? Porque a noção de identidade, ela é uma noção histórica, né? E ela é muito difícil dela ser sedimentada, né? Os Estados Unidos têm a mesma Constituição desde sempre, né? É uma coisa estranha para a gente. Como é possível isso, né? Essa noção de que, ó, eu estou aqui, cheguei para ficar, esse sou eu e pronto, acabou.
é uma coisa que não é muito nossa, né? Por isso que eu sou pessimista otimista, vamos dizer assim, meio Mário de Andrade, sou meio mariano, né? Porque o Mário, ele fala assim, quando ele foi fazer aquelas expedições, nas missões, ele recolheu um ditado, né? Que fala assim, negro é parido, mulato é cagado. Quando ele recolhe esse tipo de ditado popular, ele está sendo esse otimista pessimista, porque ele sabe o que é a cultura brasileira, ele sabe que essa cultura é uma cultura racista, mas é essa cultura que ele quer valorizar, não o racismo em si, mas o fato de nós sermos nós mesmos, né? É um pouco aquilo que os revolucionários irlandeses falam, que é o Sinn Féin, quer dizer, nós mesmos, né? É um partido que eles criaram tudo bem que a gente faz parte do Império Britânico, mas tem uma espécie, alguma coisa aqui de irlandês em nós mesmos, que é o que eles queriam valorizar, né? A gente não fez esse partido nos anos, né? A gente não passou por isso ainda. Eu acho que à medida que a gente vai descobrindo um pouco essas possibilidades, né, nesse Brasil, a gente começa a perceber que nem só de festa vive o brasileiro, né? Existem mais coisas, né? E aí a gente pode também, talvez, vislumbrar esse futuro onde a identidade ela possa ser celebrada a despeito dessas superficialidades que aparecem por aí. Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas pensando um pouquinho nisso, essas ondas, esses movimentos, atualmente, principalmente, né? A gente percebe isso um pouco em função da internet, né? São movimentos que são movimentos de valorização, nem sempre são movimentos que são pautados em termos teóricos, na verdade é mais alguns deles são oba-oba, na verdade, ou movimentos que estão aproveitando, né, da questão dos nichos de mercados que estão abrindo, né? Eu, quando era criança, não via negros na televisão, tampouco nas propagandas. Hoje tem, porque você sabe que tem uma classe média negra que está avançando, e aí são consumidores potencial, logo eles vão aparecer. Agora, quer isso dizer que começou, olha, finalmente agora a TV está valorizando os negros? Valorizar para quê, né? Depende muito do interesse, né? É por isso que eu encerro esse trechinho dizendo uma frase de uma filósofa brasileira muito importante, chamada Chica da Silva. Como as palavras se torcem conforme o interesse e o tempo. Alguma pergunta? Não temos mais tempo, Renato. Por ele, né, a gente ficava aqui. Temos perguntas, porém não temos tempo. Mas lembrando, então, nós temos outros encontros, né? O próximo, não se esqueçam, vai ser na Tiradentes, né? Na Coteca, no outro Atlético da Pinacoteca. Fiquem atentos, porque lá cai, às vezes, então, olhem atentamente o convite para vocês não errarem o lugar, tá? Eu acho que vai ser muito importante a gente ter contato com duas pessoas que se debruçaram sobre esse tema e que escreveram, né, Lise, em 2000, um texto muito importante, e aí, 16 anos depois, né, que ainda ela concorda e que não, né? O Conduru a mesma coisa, o livro de 2007, 10 anos depois, o que mudou? O que a gente pode debater hoje, em 2016, né, a respeito disso tudo, já que a gente teve muitas outras exposições, acho que o debate tem caminhado bastante bem, instituições como a Pinacoteca têm cada vez mais investido em outros, né, em trazer para esse debate como algo que é da sociedade mesmo e não de espaços, né, como o MASP agora também realizou um seminário muito importante, então acho que a gente está, eu sou mais otimista, né, Renato, do que você. Vou me aproveitar do seu otimismo. E apesar que a gente é muito parceiro, acho que por causa disso também, né? Então, é isso. Então a gente se vê no próximo sábado. Obrigado por vocês serem os heróis, virem aqui nessa véspera de feriado. Agradeço bastante a presença de vocês. Com esse friozinho, né? Agradeço bastante. Muito obrigado.